Vamos recomeçar o nosso fórum, rigorosamente dentro do horário, e nós vamos então convidar o nosso próximo conferencista. É o Edgar Miguel, que tem 43 anos, nascido em Veracruz, estado de São Paulo, que fica na região de Marília. Ou Marília fica na região de Veracruz. Católico nos primeiros passos infanto-juvenis, devido à tradição social, com adolescência questionadora e em contato com as informações espíritas presentes na família, optou conscientemente pelo estudo e vivência da doutrina espírita, passando a frequentar a Mocidade Espírita e o Centro Espírita. Em 1984, Edgar mudou-se para Bauru e frequenta reuniões de estudo e de lá até hoje participa de um grupo mediúnico como esclarecedor. Em 2004, aproxima-se do Departamento Doutrinário da USE Intermunicipal de Bauru e em 2006 assume a presidência da USE, estando nesta função até o momento. Conosco, então, eu convido o Edgar Miguel. Boa tarde. O meu desafio será impedir que vocês durmam. Vamos ver se eu consigo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à associação pelo convite, que muito me honra. É um prazer estar aqui. Toda vez que a gente se reúne com espíritas, com pessoas que buscam o mesmo princípio, é inevitável que a gente se sinta à vontade, principalmente para discutir ideias. Eu sempre acredito que não há lugar mais propício para se discutir ideias, por conta dos princípios que devem nos reger. Bem, eu vou pedir licença, eu vou tentar aproveitar tudo que foi dito até agora, por isso peço licença, para criar um contexto. Eu acredito que nós somos pessoas um pouco estranhas. Nós entramos num jogo, muitas vezes sem saber quais são as regras desse jogo. Quando a gente joga de verdade, pôquer, truco, a gente sempre tenta entender as regras porque a gente quer ganhar, quer chegar lá no final. Só que eu percebo que a gente entra na vida e se esquece desse princípio básico, como é que funciona tudo isso. Então, nós falamos hoje bastante sobre reflexão, houve um convite tremendo para que a gente fizesse análise, para que a gente usasse o amor à sabedoria que a filosofia nos convida, mas questionar o quê? Refletir sobre o quê? Baseado em que alicerce? E me parece interessante que a gente comece a nossa reflexão muito antes da doutrina espírita, mas sobre a vida. Porque tudo acontece dentro dela, como também já foi dito hoje aqui. Então eu gostaria de colocar para vocês que existe uma concordância de objetivos e que nós vivemos dentro de uma estrutura chamada vida, e eu não estou falando de existência temporária, mas de vida. A vida podemos chamar de um grande jogo, onde a gente foi convidado, sem alternativa de dizer não, a jogar. E que estamos inseridos dentro desse jogo e nela permaneceremos. Tudo indica isso. E nós queremos ganhar o jogo. Ganhar o jogo é ser feliz, é se realizar plenamente, é desenvolver todos os potenciais íntimos, todas as sementes que foram colocadas dentro de nós, é atingir a plenitude absoluta. Mas quais são as regras do jogo? Aliás, qual é o objetivo do jogo? Como que nós vamos ganhar algo se não soubermos onde vamos chegar? Como caminhar sem saber qual o norte e quais são as regras? Como funciona o jogo, enfim. Então, me apoiando em tudo que foi dito, eu gostaria de convidá-los a refletirmos juntos sobre essa questão. Fazendo parênteses, eu não gosto muito de expor, eu gosto de dialogar. Então, já pedi licença à organização. Se a gente puder dialogar dentro dos 35 minutos que eu tenho, eu me sentiria feliz também. Então me interrompa quando quiser. Bem, acredito então que a gente vive dentro de uma estrutura chamada vida e que ela tem um objetivo. Um objetivo
sabido, nem sempre estamos atentos, mas sabido, que é esse desenvolvimento absoluto. E que essa vida, essa estrutura, ela está plenamente orientada a esse objetivo. Tudo o que acontece dentro desta estrutura, com as pessoas, com os seres, com os elementos que estão dentro dessa estrutura, sofrem a ação de todos os movimentos que a vida faz para que o objetivo seja alcançado. Todos os movimentos da vida estão focados nisso. Então, tudo que está abaixo dela, tudo que é válido, tudo que é verdadeiro, que está dentro desta estrutura, todos os grandes movimentos que ela fez, o que ela faz, tem esse propósito. E aqui então, eu coloco dessa forma gráfica, que o objetivo de Jesus também tem que ser o mesmo da vida. Que o objetivo do Espiritismo também tem que ser o mesmo da vida. E que o objetivo, evidentemente, da casa espírita também tem que ser. E do movimento espírita também. Senão algo está errado. Senão não há coerência. Senão não seria válido. Essa é a tese que, a princípio, estou colocando. Que todos esses 3 elementos, casa, espiritismo e Jesus, estão a serviço do objetivo da vida, que é o nosso desenvolvimento absoluto. Temos algumas referências que tentam comprovar a minha tese, talvez. Todos esses 4 elementos estão a serviço do desenvolvimento máximo do ser humano. E que esse, enfim, é o nosso objetivo. E que aí, talvez, essa é a proposta, deva estar a base, o alicerce das nossas reflexões. Como é que nós vivemos sem saber para onde precisamos ir, ou para onde iremos, queiramos nós hoje, ou não? Como refletimos? Eu percebo que muitas vezes a gente reflete, sobre o que devemos fazer. E eu percebo que há uma quase, no meu entendimento, saturação desse quesito. Nós ouvimos, principalmente palestras, que temos que fazer A, temos que fazer B, temos que fazer C. Aonde estão as discussões sobre como fazer? Eu já sei que eu tenho que ser bom. Nós já sabemos? Não. Mas como ser? Porque este é o desafio. Ninguém mais discute se devemos ser bons ou não, se devemos desenvolver nossas potencialidades ou não. Mas é necessário que haja discussão sobre como fazer. A Eliane disse que nós sabemos pouco sobre a doutrina espírita. É verdade, também concordo com ela. Mas nós sabemos menos ainda sobre a vida. E suspeito que tanto Jesus quanto a doutrina espírita vieram nos trazer informações sobre a vida. E eu não sei realmente se a gente deve estudar a doutrina espírita. Eu acho que a gente tem que se estudar a doutrina espírita. Porque senão, nós corremos o risco de fazer como fazíamos no passado, enquanto evangélicos, de observar apenas a letra. E esquecer o essencial, que é o ser. Isso tudo me parece tremendamente importante, para que no caminhar nós não confundamos meios e fins. Quantas vezes nos perdemos em discussões sobre os meios, esquecendo-se dos fins? Quantas vezes? Quantas vezes nos perguntamos dentro da casa espírita se pode A ou B? Você tem que acender a luz ou apagar, se a luz tem que ser vermelha ou branca, se esquecendo do qual é o objetivo daquilo que nós estamos fazendo. E para que serve aquilo? Por que a vida colocou aquilo, aquele contexto dentro da vida das pessoas que estão ali vivendo aquilo? Com qual objetivo? E nos perdemos como nos perdíamos na época do Cristo, quando ele veio nos orientar que a gente tem que... o sábado é para o homem, e não o contrário. Então, é muito legal perceber o convite à crítica. O tema agora é autocrítica. Autocrítica é bem melhor, porque vivemos criticando e muito pouco autocriticando.
Bem, existem pontos de influências da casa espírita. Bem, eu coloquei para vocês que a vida, Jesus, o espiritismo, enquanto proposta, e a casa espírita, enquanto um ponto de concretude, vamos dizer assim, né? A casa espírita é um grande laboratório, como a família também é. Né? É um recurso que a vida colocou em nossas existências temporárias e transitórias, para que a gente, como ela pretende, desenvolvesse determinados pontos. Os pontos que necessitamos e não os pontos que desejamos. Mas como a casa espírita influencia o ser humano e a sociedade? Como ela pretende fazer isso? Acredito que seja dessa forma, sendo, no final das contas, escola e oficina. A casa espírita, ela é escola porque ela é teórica, e ela tem que ser oficina porque ela é vivência. Eu vejo alguns estatutos de casa espírita, que o objetivo da casa espírita é difundir o espiritismo. E eu me pergunto que a casa espírita devia se tornar um jornal, ou um rádio, ou uma TV. É claro que o estatuto já raramente é lido pelos frequentadores, infelizmente. O que denota um outro problema. Mas aqui nós temos, olha, quando a casa espírita é oficina de trabalho, quando ela é posto de atendimento, quando ela é casa de convivência e núcleo de estudo, ela pretende sim atingir os objetivos da vida. Como proposta, feita evidentemente por Kardec, não há muito o que discutir e tudo a conhecer de verdade. Nós falamos muito de conhecimento hoje. No meu entendimento, as palavras são às vezes confusas, mas só sabe quem faz. Só quem faz. E nós vivemos lendo. Em Bauru se vende na livraria espírita da USE 12 mil livros por ano. Não, 40 mil livros por ano. Eu não sei se eu fico triste ou contente. Porque o volume pode esconder a essência. Pode nos dificultar descobrir a essência. Nem entendemos ainda a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E passamos para a segunda. Então, a casa espírita, dentro da sua proposta, e evidentemente em muitos lugares, ela consegue ser escola e oficina. E é claro que há aquela gradação infinita de alcances e de desejos até. Mas esses são os pontos de contato, esses são os pontos de influência da casa espírita, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Muito bem, a dinâmica e a influência da casa espírita dizem em várias literaturas que ela está calcada no estudo, na prática e na difusão. É normal que a gente veja que esses 3 itens façam parte dos objetivos da casa espírita. Que o objetivo da casa espírita é ser ponto de estudo, de prática e de difusão da doutrina espírita. E que esses 3 pontos devem nortear a vida da casa espírita. Eu não posso discordar. Mas eu acho justo que a gente questione e entenda o que significam essas 3 palavras. E aí vem o que eu já comecei a dizer. Estudo de si, prática como vivência e difusão como exemplo. O Cristo já foi claro. O maior e talvez a única forma de influenciarmos verdadeiramente seja através do exemplo. Já foi dito que a melhor forma de a gente ser caridoso é sermos antes felizes, na acepção espírita do termo. E a gente se preocupa em formar grupos de estudo para estudar a doutrina espírita de uma forma absolutamente desconectada da vida da pessoa que está estudando. Ansiamos por chegar no final do livro, como se isso fosse indicador de produtividade. Nossa, meu grupo já terminou o Livro dos Espíritos este ano. Isso é bom. Há 30 anos eu estudo o Evangelho. Estuda-se sobre o Evangelho? Porque se a gente estudar a letra, e eu não estou falando de sermos literais, mas nos estudarmos a doutrina apartados dela, separados dela. Ela, olha, ela é belíssima. E eu estou aqui na minha vida.
Isso é muito fácil e pouco eficiente. Vivência, a gente reclama, olha, eu não conheço uma casa espírita que não hajam reclamações. E a reclamação em si, ela já indica que há um problema de concepção de quem está reclamando. É óbvio que há trabalho dentro da casa espírita, porque somos diferentes, porque estamos aprendendo. É óbvio, gente, a condição sine qua non. É a mesma coisa de você pensar em ir ao jardim e ver flores. É óbvio. Como que a gente pode pensar numa casa espírita dentro do nosso estágio de entendimento, sem dificuldades de entendimento, de compreensão, de diálogo? Como? Não tem sentido essa expectativa. Vocês concordam? Por quê? Porque somos diferentes. Se partirmos deste ponto, vai dar problema, como diz o outro. Então, nós temos que ir à casa espírita, evidente, para encontrar consolo, para encontrar paz, para encontrar direção, para encontrar conhecimento, sim, mas o caminho é recheado de pedras. É assim. E eu não estou colocando que é assim como uma condição inalterável. Esse é o trabalho. No final das contas, eu acredito que nós não estamos indo lá para estudar, nem para ajudar o outro. Imagina que nós estamos indo lá para ajudar os espíritos. Imagine, nós estamos indo lá exclusivamente para cumprir o objetivo da vida, que qual é? Me tornar alguém melhor, não o outro. Eu gostaria de colocar, mais do que uma pergunta, um depoimento. Eu tenho 30 anos de frequência e estudo dentro da doutrina. Durante 27 anos, exatamente, eu só estudei. Muito, 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 muito. Nesse tempo do meu estudo, eu sabia muito bem criticar aquilo que estava errado dentro das casas espíritas, ou melhor, que não condizia com os livros que eu achava que estavam certos. E isso fez com que eu me afastasse de diversos lugares, porque as pessoas estavam erradas, os exemplos, e eu não percebia que elas eram, na verdade, seres humanos. Quando eu parei e consegui me ver também como ser humano e repensar em tudo, eu percebi que eu não sabia nada. Você está falando do saber de verdade, né? Exatamente. Mas a própria doutrina eu precisei começar a estudar novamente, com esse novo olhar. Eu acho que isso exemplifica o que você começou a falar, o que você falou até agora. Pela primeira vez eu estou ouvindo isso. E eu sou exemplo vivo disso. Há 3 anos eu estou novamente frequentando, mas é tudo muito diferente, porque aquilo que eu vejo hoje, que de repente não está apropriado nos livros, é porque aquela pessoa ainda está melhorando, alcançando, faz parte dela. E essa é a minha vida, é o meu jeito de ver, né? E isso é muito bom. Hoje eu estou muito feliz. Com certeza. Meus parabéns pela coragem de fazer essa transformação. Qual é a frequência que a casa espírita deve esperar de pessoas? Uma pessoa é suficiente, no meu entendimento. Sabe quem é essa uma pessoa que deve atender a casa espírita? Um ser humano único, um universo em expansão. A dedicação tem que ser gigantesca para uma pessoa ou para mim. Mas vamos entender de outra forma, qual a frequência esperada em uma casa espírita? Quais seriam as atividades recomendadas e em que tempo? Ou seja, quais os passos a serem seguidos para quem se inicia? A frequência é uma casa espírita. Cursos, leitura, estudo. A frequência não importa. O que se vai fazer também não.
O que importa é a disposição. É saber por que eu estou indo lá. É saber o porquê que eu estou indo até lá. E não fazer no piloto automático. Qualquer atividade da casa espírita é excelente. Evidente que existem regras. Regras que devem respeitar o desejo de eficiência. Talvez eu não deva frequentar a reunião mediúnica como neófito, como iniciante da doutrina espírita, porque eu não serei eficiente dentro dela. Por isso eu não devo frequentar. Então, qualquer trabalho dentro da casa, com a disposição correta, é magnífico. Frequência? Eu digo que o espírita não precisa frequentar a casa espírita. Precisa? Kardec fez alguma recomendação assim: o espírita é aquele que frequenta uma vez por mês, por semana? É assim? Ou ele disse outra coisa? Creio que ele disse que é aquele que se esforça para ser melhor hoje do que ontem. E para isso, eu posso estar numa caverna. Não posso? E serei espírita. O espírita não institucionalizado. Dizem que para cada pessoa encarnada que vai na casa espírita, tem 3 encarnadas, né? Então, quando você fala que tem que esperar uma, na verdade você não está falando que tem que esperar 4? Eu não sei desse número de verdade, né? Eu acho que quando há amor na casa espírita, a população é gigantesca. Mas eu não sei o número. Mas nós, encarnados, que também temos que observar as pessoas encarnadas que chegam, elas precisam estar preocupadas com a qualidade. O número é irrelevante no meu entendimento. Irrelevante. Precisamos tomar cuidado com a nossa sociedade que visa o resultado. Infelizmente, o resultado é errado. E é justo que a gente vise o resultado, mas o resultado da vida. O resultado que a vida encaminha e pretende, porque nós não podemos lutar contra os objetivos da vida. E a vida exige qualidade, e ela não tem pressa. Ou tem? Nenhum. Talvez o tempo seja invenção nossa. Então, eu quero terminar esse slide aqui para de novo reforçar a questão de que o que fazemos não é tão importante, desculpe, mas o como é tremendo. O como nós fazemos é tremendo. E eu proponho que a gente discuta mais o como. Porque nós nos esbarramos nas nossas dificuldades íntimas. E hoje foi falado 10.000 vezes sobre o conhece-te a ti mesmo. Qual é o meio? Como eu conheço-me a mim mesmo? Como? Indo à casa espírita? Não. Estudando? Não. Mas indo à casa espírita atento, mais consciente, estudando, mais atento, a forma como eu estudo, a forma como eu vou até lá e o porquê que eu vou até lá muda completamente. Enquanto eu estiver preocupado que a minha casa tem problemas e paro nessa questão óbvia, eu muito pouco estou fazendo, eu estou gerando separativismo, eu estou inclusive gerando infelicidade própria. Agora, se eu entendo que as pessoas são diferentes e eu nada sei, eu de verdade nada sei, eu tenho que ser quase uma página em branco toda vez que eu vou à casa espírita. Consciente. Página em branco, consciente. Claro, mas aberto de verdade, honestamente. Talvez esteja na hora da gente parar de brincar. Então, os recursos nós temos. No mínimo é isso. Fora a família, né, que nem conta, de tanto que conta, né, de tão tremenda que ela é, tão importante que ela é, né, pudera a casa espírita ser realmente a segunda família. Estamos cheios de problemas, entre aspas, quanto? Porque, gente,
Gente, alguém aqui veio para se divertir na vida temporária? Se veio, temos um tremendo engano. Não vai dar certo, vai ser infeliz. Nós viemos aqui para aprender, e aprender dói. Inevitavelmente dói. No sentido mais amplo da palavra. E é tão amplo para mim a palavra dor, que quando eu estou no sofá e preciso tomar água, eu tenho dor. Porque para mim não dor é não precisar de absolutamente mais nada. E isso só na plenitude, certo? Enquanto eu precisar respirar, a dor. Boa tarde. Boa tarde. Às vezes eu comento com o pessoal, às vezes amigos meus do shopping, eu vou muito em shopping, né? Você vai muito em shopping? Vou. Ok. Eu vou muito em shopping. Tanto no Ribeirão Shopping, tanto no Novo Shopping. Ok. Às vezes, quando eu falo para as pessoas, sabe, que eu frequento os espíritas, às vezes tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam também, entendeu? Não acredita no espiritismo? Não no espiritismo. Que não acredita, assim, que fala, sei lá, o Ricardo, Manresa, isso aí não tem nada a ver, sei o quê. Às vezes eu falo assim, não, às vezes, uma vez eu falei para uma colega minha do shopping, eu falei para ela assim, que ela estava grávida. E ela falou assim, pai, Manresa, que brincadeira de mau gosto. Depois ela foi ver, realmente ela estava grávida. Aí ela falou, ô Manresa, alguém te falou? Como que você sabia que eu estava grávida? Aí eu falei, não, por causa que eu sou espírita. Às vezes muita coisa que eu falo, Edgar, né, seu nome? Exato. Às vezes, Edgar, muita coisa que eu falo, às vezes acontece realmente. Isso deve ser por quê, assim? O que você acha que às vezes pode acontecer? O que eu falo acontece, entendeu? Eu entendi. Olha, é uma pergunta difícil de responder. Mas o que eu penso é o seguinte: não há, como eu disse há pouco, acontecimento ou situação que não seja útil e pedagógica. É para aprendermos algo. Quando você percebe a informação e fala, você tem que aprender algo. Quando ela ouve, ela tem que aprender algo. O desafio seu e dela é descobrir o quê? Você tem que descobrir por que você sabe algumas coisas. O Centro Espírita é a sociedade. Esse é o poder de influência da sociedade. Do Centro Espírita para a sociedade. Nós oferecemos muita coisa. A doutrina espírita é aquele tesouro da parábola, que nós caminhando temos que vender tudo para comprar o terreno e tomar posse do tesouro. Alguém aqui está disposto a vender tudo? Vender tudo. Tudo é bastante coisa, mas não é nada material. Nós temos que vender, trocar, certo? Nós temos que deixar para trás, talvez tudo que a gente saiba que hoje seja insuficiente para o nosso crescimento, para tomar posse do tesouro. A doutrina espírita, já foi dito, é a maior ângulo de verdade colocado para a nossa humanidade, até hoje. E é imperioso que a gente aproveite esse valor por nós. A doutrina espírita, então, dentro da casa espírita, em infinitas gradações de eficiência, gente. Ela tem esse impacto, pode ter esse impacto na sociedade. Ela educa moralmente, ela também instrui, ela provoca, ela convida ao aumento de consciência e ela também consola. Qual que é a realidade atual? Não sabemos por que fazemos o que fazemos. Não sabemos. Alguém frequenta há 30 anos a reunião mediúnica. Por quê? Alguém diz assim, puxa, há 40 anos eu sou espírita, eu leio o evangelho todos os dias e ainda sou infeliz. Por quê? Por quê?
há falta de qualidade nas nossas ações. Nós confundimos movimento com ação, inclusive. A gente inquieto como somos, e aí estou falando da sociedade inteira, e evidentemente eu incluído, a gente se agita de um lado para o outro. Mas ação de verdade, efetiva, profunda e concreta, só às vezes, quando a dor nos visita. Às vezes. Nós temos que vencer o atavismo, né? Que é aquela tendência, né? E quando eu lembro dessa palavra, eu observo o movimento espírita, às vezes eu vejo que a gente continua ainda indo à missa católica quando a gente vai à palestra. Continua ainda tomando a hóstia quando a gente toma o passe. E continua ainda se confessando ao padre, achando que está tudo bem quando a gente faz atendimento fraterno. Com o mesmo atavismo, com a mesma, ou quase a mesma inconsciência. Gente, em tudo que eu falo, coloquem as suas, evidentemente, exceções. Nós continuamos porque a gente reflete muito pouco, mas não é refletir sobre o mundo externo apenas. É sobre mim, porque eu estou indo lá. Para quê? Para que me serve? E, evidentemente, a a antiga resistência à mudança. A razão, no meu entendimento, é uma ferramenta incrível para a gente se sondar. Ela é uma sonda que deve penetrar fundo dentro de nós, mas eu suspeito que ela não baste. Eu suspeito que só o racionalismo não seja suficiente para penetrar dentro do universo humano. E eu não estou negando a razão. Ela é a ferramenta fundamental, não é à toa que existe. Mas cuidado ao entronizá-la. Tomemos cuidado ao entronizá-la. O desafio, no meu entendimento, tornar a doutrina uma forma de viver e não um meio de vida. Quando nos institucionalizamos como dirigente de reunião mediúnica ou da casa espírita, nós ganhamos um meio de vida. Não para ganhar dinheiro, para tentar ganhar outra coisa. Não haverá esse salário. Porque somente é possível ter o salário, tornando a doutrina espírita uma forma de viver. Lentamente assimilada, lentamente colocada dentro de cada um. Sem pressa, porque a vida não tem pressa. Então, enquanto nós continuarmos agindo como temos agido ao longo desses séculos, nos postando agora do lado dessa fonte maravilhosa de luz, como guardião delas, criticando, sem fazer a autorreflexão e sem fazer o autoconhecimento, nós ainda estaremos apropriando-se, ou tentando se apropriar deste tesouro para oferecer no tribunal da nossa consciência como o que nós conquistamos. E o tribunal da nossa consciência não irá reconhecer esse valor, que é bem pouco. Porque o único valor, segundo Cristo, que é reconhecível pela nossa consciência, representante do Pai, é a nossa transformação. Essa é a diretriz. Muito obrigado. Deus agradeço.